Olá, você, meu querido, minha querida, que está conosco aqui na Igreja Filadélfia para mais um culto de adoração a Deus, nesse que é um domingo especialíssimo, é o domingo da ressurreição, é o domingo que nós chamamos habitualmente de domingo da Páscoa, é um dia, uma data especial para a celebração da família, para a gente rememorizar todas aquelas coisas tão importantes que o Senhor Jesus realizou por nós. E todos são muito bem-vindos. Eu gostaria de inicialmente ler um trecho da palavra de Deus que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Diz assim a Escritura: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu dos céus, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Queridos, que notícia maravilhosa, a grande esperança, a promessa de Jesus que faz com que toda a sua mensagem tenha sentido, que é a ressurreição, é o que nós queremos celebrar num culto especialíssimo, esperando que você já como família possa ter relembrado estas coisas, celebrado. De fato é algo imprescindível para a nossa fé, é o centro da nossa fé, é aquilo que move a fé cristã, é a ressurreição de Jesus. Tivesse ele ficado preso à sepultura, nós não teríamos nada aqui para celebrar hoje. Então eu quero iniciar esse culto, não só com essa saudação, mas também dirigindo uma palavra de oração. Vamos orar. Deus querido, nós agradecemos ao Senhor por Jesus Cristo, o nosso Salvador, que conforme as profecias todas que haviam acerca dele e conforme suas próprias palavras, ressuscitou ao terceiro dia para cumprir de forma cabal o plano de salvação para o homem. Ele tem poder sobre a morte, ele mostrou isso saindo da morte, por isso pode nos dar vida eterna. E são todas estas coisas, esse plano maravilhoso do Senhor, que alegra a nossa vida, que nos dá esperança. É por tudo isso que nós queremos ter hoje um dia especial de celebração, mesmo que com boa parte do dia já transcorrido, mas o que nós queremos ter na nossa mente agora e no nosso coração é aquele fato crucial que todos os evangelhos registram. Cristo ressuscitou. A nossa esperança e a nossa fé estão depositadas nesse tão completo e perfeito Salvador. Então abençoa este culto, Senhor, que seja para a honra e glória do Teu nome, que possamos celebrar louvores dirigidos ao Senhor, que o Senhor nos abençoe em todas as coisas, em nome dele, Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Queridos, que Deus possa abençoar esse momento, que seja de grande bênção para todos nós. Terceiro dia, aquela tumba estava vazia, porque a cruz não segurou, porque a morte não segurou, nem o inferno segurou. Ele vive com toda a sua glória e o seu poder. Ele vive com toda a sua glória e o seu poder. Eu não acredito em um Jesus distante,
Eu não acredito em um Jesus inoperante. Eu conheço um Jesus amigo que sempre está comigo. Eu acredito também na Bíblia. São palavras do autor da vida. Porque a cruz não segurou, porque a morte não segurou, e nem o inferno segurou. Ele vive com toda a sua glória e o seu poder. Ele vive com toda a sua glória e o seu poder. Mateus acertou. Que a cruz não segurou, que a morte não segurou, e nem o inferno segurou. Que a cruz não segurou, que a morte não segurou, nem o inferno. Eu sei! Ele vive com toda a sua glória e o seu poder. Ele vive com toda a sua glória e o seu poder. Ele vive com toda a sua glória e o seu poder. Ele vive. Eis o dia que ele deu sua vida pelos seus. Neste dia, num madeiro pendurado, padeceu. Tanta ira suportou, tanta humilhação passou. Cada espinho que o feriu resgatou-nos para Deus. Aleluia, aleluia, o Cordeiro Redentor. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo louvarei. O Cordeiro fel bebeu e seu corpo padeceu. Uma lança o perfurou e dali fonte jorrou. Água e sangue misturou pra lavar e redimir esse coração tão vil. Todos vejam que ele fez. Aleluia, aleluia, o Cordeiro Redentor. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo louvarei. Ó Cordeiro, nos conceda tua graça e teu perdão. Quando a confiança em ti nos faltar e vacilar, por favor, perdoe-nos e sustenta nossa fé. Exultemos com vigor, o Cordeiro nos emir. Aleluia, aleluia, o Cordeiro Redentor.
Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. E o Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus. Olá, eu sou o pastor Raul Nogueira. Mais uma vez nós estamos aqui para
ministrar e cultuar ao nosso Deus. Nós pertencemos à Igreja Batista Regular Filadélfia, e eu estou dizendo isso porque muitas pessoas de outros lugares têm assistido também às ministrações da nossa igreja. Hoje é um dia especial, um dia em que nós inicialmente comemoramos na sexta-feira a Páscoa, iniciada exatamente pela morte do Senhor Jesus, e depois a ressurreição aqui no domingo. Esse é um período sério, um período que nós usamos, servos de Deus, para alertar as pessoas a respeito de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro, um Deus que realmente, por amor a nós, ele entrou na história, entrou no mundo que ele havia criado. E nós entendemos então que cada um de nós que somos servos de Deus deveríamos estar aproveitando este tempo para ministrar que o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, está voltando. Estamos aguardando o arrebatamento. E o tema que nós gostaríamos de colocar hoje é uma morte que gerou vidas. E não qualquer vida, mas a vida eterna. E nós temos milhares, milhões de pessoas que nunca ouviram falar a respeito da pessoa do Senhor Jesus, e alguns que já ouviram têm informações totalmente deturpadas a respeito de quem é Jesus. Então, com esse tema, uma morte que gerou vidas e vida eterna, nós gostaríamos de iniciar através de Atos capítulo 13, uma porção da palavra que realmente falou muito comigo. Sempre fala, nas diversas vezes que nós já passamos por aqui, sempre essa porção da palavra nos fala. Porque é um momento em que o nosso irmão Paulo, junto com Barnabé, estão iniciando um processo de missões. Porque a palavra de Deus nos deixa muito claro que missões e igreja é como se fosse uma moeda com duas faces. Não pode existir igreja sem missões e não pode existir missões sem igreja. Então, nós aprendemos isso principalmente com o apóstolo Paulo, na medida em que ele ia, ministrava a palavra do Senhor, falava a verdade de Deus e ia implantando as igrejas por onde ele passava. Eu não sei se você que está me ouvindo agora, assistindo agora, já tem uma experiência com o Senhor Jesus. Ontem eu tive o privilégio de levar um homem que chegou a frequentar uma igreja séria, e passou algum tempo frequentando os cultos, participando, não é? Achava até que ele era um servo de Deus, mas ontem nós tivemos o privilégio de compartilhar realmente o verdadeiro evangelho, mostrando para ele nas minúcias quem é Jesus. E nós gostaríamos de compartilhar um pouquinho com vocês hoje a respeito desse assunto, porque é um assunto sério, é um assunto de extrema importância. E nós que conhecemos a palavra do Senhor, sabemos mesmo como é importante nós gastarmos tempo com a palavra do Senhor para conhecer esse Deus da palavra. O texto que nós vamos trabalhar hoje é no capítulo 13, onde a palavra do Senhor nos mostra que Paulo e outros estavam servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, e de repente o Senhor os levanta para fazer uma obra. Capítulo 13, nós vamos ler dos versículos de 1 a 3 somente, e depois nós vamos para a passagem que nós gostaríamos de estar trabalhando. Aqui fala assim: na igreja de Antioquia, profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado.
Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Bem, aqui é o início de uma caminhada missionária por parte do apóstolo Paulo. Ele era alguém que foi resgatado, alguém que era o perseguidor da igreja, alguém que havia permitido muitas vezes pessoas serem torturadas e até mortas porque pregavam Jesus como Senhor e Salvador. Então, aqui nos fala que o Espírito Santo separa esses dois homens e os envia. E eu quero tomar isto aqui, essa frase que está sendo colocada aqui, para aplicar a cada uma das nossas vidas. Porque, querido, querida, você foi escolhido pelo Senhor, conforme Efésios 1:4, antes da fundação do mundo. Antes do Senhor ter criado todas as coisas, antes do Senhor ter criado todo o universo, Deus o chamou, Deus o separou. E isso não sou eu quem fala, mas a palavra do Senhor quem diz lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4. E se você realmente é alguém que já conhece o Senhor Jesus de verdade, você sabe exatamente do que eu estou falando. No versículo 4 diz, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E teve um objetivo pelo qual o Senhor nos chama, o Senhor realmente nos resgata desse mundo perverso, que era exatamente isso, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. E quando isso iniciou na minha vida e na vida de muitos que estão ouvindo agora, o versículo 13 nos fala, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, o Senhor Jesus está voltando. Nós estamos aguardando o arrebatamento. Espero que você também esteja. Espero que, não segundo alguns que eu tenho visto, estão se enraizando nesse mundo e esquecendo que nós somos peregrinos, que nós estamos de passagem nesse mundo. Bem, esses versículos que nós lemos, eu quero que seja aplicado para nós. E servindo eles ao Senhor, eles quem? Esse pessoal todo aqui dessa igreja, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse. E disse quem? Disse o Espírito Santo. Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, eu quero colocar hoje à noite um desafio. Se você entendeu que uma morte que gerou vidas é a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele ressuscitou, e ele te chamou, e ele te resgatou, e hoje você é filho de Deus, ele não te chamou para nós, eu e você, ficarmos sentados num banco ouvindo uma pequena palestra. Ele nos chamou para exercermos um ministério e usarmos os nossos dons. E é interessante que ele disse que ele chamou para a obra que os tenho chamado. Então, cada um de vocês, cada um de nós, todos nós que pertencemos à igreja, não a Igreja Batista Regular Filadélfia, não, a igreja como um todo, o organismo vivo, que realmente é o corpo de Cristo, cuja cabeça é o Senhor, ele chamou você, chamou a mim para uma obra específica. Ele te deu dons, ele te deu um ministério. Enquanto não vem o arrebatamento que nós estamos aguardando, eu e você temos esta responsabilidade. Bem, a passagem que eu quero colocar é que o nosso irmão sai para pregar, leva pessoas a Cristo, mesmo com oposições que ocorreram, e de repente ele começa a pregar a palavra de Deus
eles vão caminhando e falando e pregando, até que de repente Paulo começa a ministrar a palavra, fazendo uma recordação de uma série de coisas que aconteceram na história do povo de Israel. Até que de repente ele vai caminhando para o período da vinda de nosso Senhor Jesus. Então eu quero ler um trecho antes de orar, que começa aqui a partir do versículo 27, que diz: Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo a Jesus, nem os ensinos dos profetas, ou seja, apesar de eles serem autoridades até religiosas, não conheciam a Jesus e nem os profetas. E diz aqui que eles habitualmente iam nas sinagogas, e essas passagens a respeito disso, de Jesus, e o que iria ocorrer com ele, realmente estava escrito. Então fala: pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Porque desde o Velho Testamento já estava previsto a morte de Jesus. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, ou seja, todas as coisas, mais de 300 profecias se cumpriram na primeira vinda de Jesus. Tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Deus o Pai traz Deus o Filho à vida, e a partir daí ele volta à posição inicial. Ele que havia se esvaziado, assumindo a forma de servo, conforme está em Filipenses 2:5 em diante, ele não permitiu que a sua glória, seu poder se manifestasse. Enquanto ele estava aqui, ele assumiu a forma de servo, abrindo mão de tudo aquilo que ele é, para que aqui, nesse mundo, ele pudesse, junto conosco, testemunhar que existe um Deus verdadeiro e que ele era o Messias e que ele estava aqui para salvar a cada um daqueles que cresce nele. Então, conforme lemos no versículo 30, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Então Paulo está dizendo: olha, tudo isso que eu falei, eu vim trazendo lá de trás, é algo que está escrito. E nós então estamos simplesmente anunciando um evangelho que está escrito e que agora nós estamos anunciando, que se cumpriu. E o versículo 33 fala: como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu vou ler novamente esse versículo 33. Como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. No Salmo 2, Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira, o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção.
Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê, preste bem atenção se você ainda não teve essa experiência com o Senhor, e por meio dele quem? Jesus, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Vamos orar? Deus vivo e Deus poderoso, louvamos o teu nome, te adoramos e já te agradecemos por tudo que já lemos. Uma palavra tão poderosa, Senhor. Ó Senhor, eu clamo agora pela tua igreja Batista Regular Filadélfia e pelas demais, que possam realmente estar, Deus, não apenas comprometido de uma forma superficial na pregação, na ministração do Evangelho, mas que possam ser realmente ousados e que possam pregar a palavra de Deus, fazendo com que pessoas sejam libertas e possam, ao partir desse mundo, terem a certeza de que estarão na presença do Senhor. Nós pedimos ao Pai que o Senhor esteja comigo agora. Esse tema, para mim, é realmente tremendamente importante. Então, como sou limitado, então que teu Espírito Santo possa estar agindo aqui e possa falar aos nossos corações. Em nome do Senhor oramos e te agradecemos. Amém e amém. Queridos, quando nós olhamos essa passagem, nós entendemos que existiam promessas, não é? E a gente tem que perguntar o que a palavra realmente nos falou sobre o Salvador. Quais foram as promessas? Onde estão elas que falou a respeito do nosso Salvador? E nós temos várias e várias passagens. Então nós temos 3 pontos a tratar em cima dessa passagem. Primeiro, a primeira promessa é que o Salvador vinha. O Salvador vinha. E ele veio. A segunda é que o Salvador morreria. E ele morreu. E o terceiro ponto que nós queremos trabalhar é que o Salvador ressuscitaria. E ele ressuscitou. Então nós queremos trabalhar com esses 3 pontos, querido. E eu quero que você, que talvez ainda não tenha tido uma experiência com o Senhor Jesus, tenha a mesma experiência que essa pessoa teve ontem. Porque a partir do instante que ele foi compreendendo quem era Jesus, ele imaginava que Jesus só tinha passado a existir quando havia nascido de Maria. Então nós começamos a trabalhar com ele para que ele pudesse entender quem é Jesus. E ele entendeu que Jesus é Deus, que Jesus é quem criou todo o universo e sustenta tudo pela palavra do seu poder. E ele entendeu que este verbo, que é chamado lá em João, que o Logos, a segunda pessoa da Trindade, um dia entrou na história, se fez homem e passou então a existir aqui nesse mundo. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Quando nós vemos o primeiro ponto, que falava que o Salvador viria, eu gostaria de convidar você, porque esse ponto está exatamente no versículo 23, que nos fala da descendência deste, isso aqui nós estamos em Atos, para quem chegou agora talvez, Atos 13, versículo 23, da descendência deste, ou seja, de Davi, conforme a promessa, trouxe Deus Israel, o Salvador que é Jesus. Vou ler novamente porque esse texto é muito importante. Ele havia falado sobre o rei Davi, filho de Jessé, e que de Davi então viria o Cristo. Então, no 23, da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador que é Jesus. E quando nós olhamos então no Velho Testamento que fala que ele viria, nós nos lembramos, por exemplo, de Isaías 9. E Isaías 9 é uma passagem muito, muito forte. Isaías 9, ela nos fala a respeito
da vinda do Messias. E isso é algo que a gente tem que nos regozijar. Por quê? Porque a palavra de Deus se cumpre fielmente. Todas as coisas que estavam previstas se cumpriram em Jesus na sua primeira vinda e se cumprirá na sua segunda vinda. Então, lá no capítulo 9, vamos ler a partir do versículo 6 que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim, sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então, está falando que um menino teria que nascer, mas um filho seria dado. Muitas vezes eu tenho perguntado para as pessoas, por que está havendo uma distinção aqui? Por que está sendo falado que um menino nos nasceu, mas um filho se nos deu? Porque como menino, como criança, como parte da humanidade, ele tinha que nascer. Mas como filho, ele já existia. Ele é eterno. Ele faz parte da Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe Deus se faltar o Pai, não existe Deus se faltar o Filho, não existe Deus se faltar o Espírito Santo. E isso aqui de Isaías, ele foi escrito com uma precisão tão tremenda, e foi escrito por volta do ano 740, entre 740 a 680 antes de Cristo. Tremendo. Isso que foi colocado aconteceu, se cumpriu. E é interessante, porque quando nós olhamos Lucas capítulo 2, eu gostaria que você abrisse Lucas 2, 21, você vai perceber realmente como ele veio, como essa palavra é precisa. Tem diversas passagens, eu poderia ter escolhido muitas, mas eu resolvi escolher essa, porque é uma passagem que eu gosto bastante, lá no capítulo 2 de Lucas. Quando nós lemos Lucas, a partir do versículo 21, diz: completado 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este, justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel. Jesus é a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, olha o que ele fala: agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Os meus olhos já viram o teu Yeshua, o teu Jesus. Então, aqui é o primeiro ponto que nós queríamos colocar. Estava previsto que o Salvador viria e ele veio. E agora, o Salvador morreria. O Salvador teria um período aqui pregando, anunciando, onde o próprio João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Salvador morreria. Então, quando nós olhamos a palavra do Senhor, a gente pode ver bem claro que isto aqui é algo fantástico. Salmo 22, 14 a 18, vai estar
descrevendo a morte do Senhor Jesus. Abram lá comigo em Salmo 22, versículo 14. É muito interessante depois você dar uma olhadinha, você dá uma repassada naquilo que eu vou falar, porque eu vou ler apenas uma parte. Então, aqui em Salmo 22, nós vemos uma reportagem feita pelo próprio Cristo quando ele estava na cruz. No Salmo 22, no versículo 1, já começa: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe do meu salvamento as palavras do meu bramido? Aqui é Davi escrevendo. E ele começa a escrever algo a respeito dele mesmo. Mas, de repente, aquilo transcende. Muitas e muitas passagens da palavra começam a falar a respeito de algo que está acontecendo e, de repente, apontam para o futuro. Então, quando você começa do versículo 14, diz assim: derramei-me, então alguém está falando e não é mais Davi. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se-me dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Imagina o Senhor Jesus ali na cruz, olhando as pessoas que estão à sua volta. Normalmente a gente vê o inverso. A gente vê Jesus na cruz, nos filmes, em reportagem, em desenhos, em pinturas. Mas aqui é diferente. Aqui é Jesus olhando aquelas pessoas que estão à sua volta. E no versículo 16 ele fala: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando a mim. Me dá até arrepio isso. Incrível! Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. Então, o Senhor está olhando, essa profecia se cumpriu perfeitamente. Mas por que dessa morte? Por que dessa morte? A palavra de Deus, no versículo 27 aqui de Atos, que nós estamos seguindo, que fala sobre isso, diz, Paulo continuando a pregar, falando: pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo a Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram a profecia. E embora não achasse nele nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que fosse morto, depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito. Tirando do madeiro, puseram-no em um túmulo. Então, aqui está algo que aconteceu. Mas tudo começa lá atrás. Tudo começa no Velho Testamento, quando o povo de Israel estava preso lá no Egito. E eles começaram a clamar ao Senhor, que eles queriam liberdade, que eles queriam sair dali, porque eles estavam sofrendo demais. O faraó que havia entrado não havia conhecido José. E eles estavam sofrendo horrores. E Deus, então, ouve o clamor daquele povo e desce e ele decide libertar o povo. Quando ele chama Moisés, Moisés esperneou, não queria saber, pediu para mandar outro, mas no final ele acaba obedecendo. Ele começa então a ser direcionado para falar com o faraó, e vocês todos lembram das pragas, lembram que o Senhor foi tratando ali do povo do Egito com pragas. Essas pragas, elas eram terríveis e todas elas simbolizavam algum Deus de Israel. Mas a última praga era a praga que iria atingir simplesmente o primogênito do faraó. Então, Deus instrui Moisés para que ele
pegasse então cordeiros, cada casa sacrificasse esse cordeiro e passasse então nos umbrais da porta, nas vergas e nos umbrais, o sangue desse cordeiro. E quando o Senhor passasse sobre o Egito, todas as casas do Egito que não tivesse o sangue, todo o primogênito seria morto. Quando a gente pega Êxodo capítulo 12, disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer, pois aí calcularei quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as obreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo com os pães asmos, e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido, nem água, porém assado, ao fogo, cabeça e perna e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-ei no fogo. Bem, isso aconteceu, e esse sangue derramado, que a gente já vê desde quando Deus derramou sangue e os cobriu com peles, Adão e Eva, a partir dali vinha uma promessa de que o Messias viria, conforme está em Gênesis 3,15. Essa promessa foi sendo, vamos assim, renovada em termos de memória pelo sacrifício dos cordeiros que foram sendo sacrificados ao decorrer da história, até chegar na cruz, quando então o Cordeiro de Deus foi sacrificado. Então, a palavra do Senhor diz que ele morreria, como nós falamos, e quando a gente vê lá em Mateus 27, a gente vê o momento exato. Mateus 27 fala exatamente desse momento que Jesus está descrevendo, lá em Salmo 22. Então, quando nós olhamos, abram conosco lá, Mateus 27, versículo 45, que diz assim: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, ema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Foi exatamente o primeiro versículo que nós lemos no Salmo 22. E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu buscar uma esponja, e tendo embebido em vinagre, e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se a rocha, abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. A palavra dizia que o Salvador viria, ele veio. A palavra de Deus disse que o Salvador morreria, ele morreu. E a palavra de Deus diz que o Salvador ressuscitaria, e ele ressuscitou. Quando nós lemos Salmo 2, é uma passagemzinha que se completa nessa passagem que nós estamos lendo agora. Salmo 2 fala a respeito disso. Olha só que coisa interessante como ela se cumpriu, e muitas pessoas não percebem, nunca se deram conta de que esse Salmo 2 fala de uma forma impressionante. Olha o que ele diz. Aqui é um diálogo, eu não vou expor agora, porque é muito longo, mas aqui é um diálogo entre pai e filho, entre Deus o Pai e Deus o Filho. Então chega no momento que Deus o Filho diz, Deus o Pai diz no versículo 6,
Eu, porém, constituí o meu rei. É o Senhor Deus, o Pai, falando sobre Jesus. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu monte, meu santo monte Sião. Proclamaria o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aqui alguns, principalmente testemunhos de Jeová, falam, tá vendo? Jesus foi gerado, ele é um Deus menor. E Deus o Pai continua falando agora para o Senhor Jesus. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com um vale de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, o Senhor deixa bem claro no versículo 7, ele falando, tu és meu filho e hoje te gerei. Quando isso aconteceu? Exatamente no capítulo 13, versículo 33, que nós estamos trabalhando. Como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando é que houve o cumprimento dessa palavra, eu hoje te gerei? Exatamente aqui, no versículo 34. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. E dessa maneira o disse, cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas para Davi. Ele não viu corrupção, porque não se completou 4 dias. No 4º dia, lembra de Lázaro? No 4º dia, ele já estaria se desfazendo, os vermes já estariam comendo a sua carne, mas o Senhor o ressuscitou no 3º dia, no domingo pela manhã. O que fica para você depois de ouvir tudo isso? A palavra fala, bem claro, que ele veio para remir os nossos pecados. Versículo 38 diz, tomai, pois, irmãos, conhecimento de que, se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Então, Jesus veio, conforme estava previsto, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Eu quero colocar agora para você um desafio. Você que já é crente no Senhor Jesus, tem a responsabilidade de aproveitar esse período, inclusive, mas não só, de compartilhar Jesus Cristo com os teus amigos, com os teus irmãos e com os teus parentes. E você que está aqui, ainda não conhece o Senhor Jesus, então eu gostaria de fazer um desafio para você. Se você entendeu a mensagem, entendeu que se cumpriu literalmente tudo aquilo que havia sido previsto, e que Jesus é o único nome pelo qual importa que você seja salvo, eu quero convidar você para orar, pedindo para que esse Jesus entre na sua vida e mude, transformando você de uma criatura em filho de Deus. A palavra fala, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, queridos, eu vou fazer uma oração agora, pedindo a Deus para que toque a tua vida. E depois nós vamos fazer uma oração de entrega. Senhor Deus e Pai, nós colocamos agora a vida de cada pessoa que está aqui, em particular daquele que ainda não te conhece, que tu possas tocá-lo e que ele possa, então, Deus, ter um encontro com Jesus. É em nome dele que oramos. Amém. Então, se você quer ter uma experiência com Cristo, diz assim, Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Eu abro agora a porta do meu coração e te recebo hoje como dono da minha vida. Eu creio que a partir de agora, porque eu convidei Jesus Cristo para ser Senhor e Salvador da minha vida, e por ter me arrependido de todos os meus pecados, eu fui feito filho de Deus e tenho a vida eterna. Se você fez essa oração,
tenha certeza que Jesus, que não é mentiroso, ele realmente vai mudar a sua vida. Entre em contato conosco, seria um privilégio te ajudar a crescer. Entre em contato e nós vamos estar passando os nossos endereços e mesmo o link para que você possa participar de cultos e também de reuniões, tá bem? E para você, meu irmão, minha irmã, da Filadélfia e outros que vieram de fora, eu desejo a vocês a verdadeira Páscoa, não a Páscoa de um coelho que bota ovo. E as pessoas parece que não entendem. Mas Jesus, ele veio, morreu, ressuscitou, está vivo e ele está voltando. Se Jesus voltasse agora, se Jesus te arrebatasse agora, ele viesse agora para levar todos nós que já somos salvos, que coisa maravilhosa seria. E a pergunta que fica para o final, se tocasse a trombeta e todos fossem arrebatados, você iria também? Ok, irmãos, que Deus abençoe, uma ótima, realmente, uma ótima tarde, porque aqui ainda não escureceu tudo, uma ótima noite, um término de Páscoa maravilhoso, e nós queremos que você realmente seja um pregador da palavra, um testemunho da palavra. É isso que eu peço ao Senhor. Que Deus os abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Queridos, nós chegamos ao final de mais um culto. Eu espero que tenha sido bênção para todos vocês, como foi para mim, e que as palavras que nós ouvimos, que a esperança que nós temos em Jesus possa animar a tua vida, te encorajar. Nós vivemos dias difíceis, muitas notícias ruins, mas nós temos a grande boa notícia, que aliás é o que o Evangelho quer dizer. A boa notícia é que nós temos um Salvador perfeito, um Cristo ressurreto, que isso anime o meu e o teu coração. Tenha uma boa semana e que Deus abençoe a tua vida.